chegar um pouquinho mais para os nossos dias, em 1992, né? Sim. As pesquisas apontaram 23% para a vitória da monarquia. Sim. O deputado Roberto Magalhães concedeu uma entrevista aos jornais, né, dizendo que era preciso, palavras dele, era preciso fazer alguma coisa, senão a monarquia iria ganhar. Uhum. O que os republicanos fizeram? Aí não foram, aí houve uma questão muito delicada, né? O lado legítimo foi alijado da campanha oficial política da televisão, porque quando foi feito o plebiscito, foram criadas as frentes, né? Então houve a frente parlamentarista republicana, parlamentarista, a frente republicana presidencialista. Inclusive essa presidencialista tinha duas, que o Brizola criou uma também, né? Criou. Eu não me lembro, né? Criou. Mas e houve a do Cunha Bento, que era a frente parlamentarista monarca, né? E a do que o Cunha Bento ele propagava que o parlamento teria que escolher o monarca. Né? Isso não existe. Não existe, no exatamente, do mundo. Exatamente. E ele foi criada pelos monarquistas verdadeiros, legitimistas, que era a grande maioria, à frente de Dom Pedro II, monarca Dom Pedro II. E foi feito o edital para que se fizesse como deveriam ser feitas as frentes, né, nessa época. E uma semana antes de ser decidido. Claro que quem estava lá dentro conhecia, o deputado Cunha Bento já conhecia, e obedeceu a todos os requisitos que foram pedidos nesse edital. Nós recebemos esse edital também e obedecemos todos os requisitos, com toda a dificuldade, porque teve um feriado no meio disso, né? Então nós tivemos praticamente 3 dias úteis para preparar essa frente, né? E conseguimos, afinal, e fomos e entregamos, com todos os requisitos cumpridos. E marcamos uma reunião nesse dia com o presidente do Senado, né? que iria decidir nessa época, eu não me lembro agora, fosse já, quando houvesse a decisão, alguns documentos, né? Nós marcamos a reunião para 5 horas. E a decisão seria às 7 horas da tarde, ou 6 horas, enfim, né? No plenário, né? Chegamos às 5 horas em ponto. Quando nós entramos, nós ouvimos o alto-falante do Senado, né, dizendo: deferida a frente do republicano da presença tal, deferida a frente parlamentar monarca, que era do Cunha Bento, indeferida a frente do Dom Pedro II, tal, deferida a frente parlamentar monarca, que era do Cunha Bento, indeferida a frente do Dom Pedro II. Exatamente. Depois da conversa lá dentro, aí nós fomos sabendo, depois que nós tivemos lá, né? Por que nós fomos indeferidos? Não, porque não cumprimos certos requisitos. Mas como não cumprimos? Não, com relação ao estatuto, né? Mas o estatuto está aqui, né? Está em 2 vezes, nós mostramos. Não, e a adesão política, faltaram deputados e senadores. Não, mas aqui estão os deputados e senadores que assinaram também, né? E vários outros, inclusive, né? Até que no final ele disse: mas os outros entregaram antes. Nós dissemos: mas isso nós entregamos no mesmo prazo, dentro do prazo. Então não existe quem entregou antes ou não, né? Aí no final, por que você não negocia com os outros? É isso que eu queria tocar nesse ponto. A negociação, eles vão querer sempre negociar. Exatamente, nós recusamos. Vão querer sempre negociar. Exatamente. Nessa pesquisa, com percentual... Exatamente, nós recusamos. Vão querer sempre negociar. Exatamente. Nessa pesquisa... momento começou a haver a queda, porque eu conheci várias pessoas que disseram: eu não vou votar para um regime que vai colocar em definitivo um membro que vai ser escolhido pelo parlamento atual. Perfeito. Né? Eu não vou dar carta branca, cheque branco para essas pessoas. Isso. Porque eu não tenho a mínima confiança neles. Por que não apareceu herdeiro? Então, com isso o movimento perdeu muito. Onde nós tivemos, o que nós fizemos, que a família esteve, e que houve um esclarecimento, né? A monarquia teve um resultado muito maior que nos lugares que só a televisão atingiu. Mas nós não tivemos tempo de passar pelo Brasil todo. Por exemplo, tem certos lugares que inclusive eu gostaria, isso ainda não consegui, ver o quadro do plebiscito, do resultado oficial, né? Leopoldina, a monarquia ganhou. Não se falou na imprensa. Não, o quadro que sai na imprensa só... Exatamente. Monarquia perdendo. Mas eu gostaria de ver, porque dizem, eu sei, por Nogueira,
que muitas pessoas votaram pela monarquia, e a monarquia teve 3 votos em Nogueira, né? No distrito de Petrópolis. Né? Manobra. Então tem coisas que são um pouco estranhas. Enfim, mas não temos provas, né? Agora... Mas isso tem que ser falado, né, Dom Antônio? Agora, Leopoldina, eu sei que foi o prefeito, o presidente da Câmara e o juiz local que me disseram. Antônio, aqui a monarquia ganhou. Dom Antônio, eu queria bater um pouco mais nessa coisa do plebiscito, né? Que o percentual subiu para 27%, foi impedido de ser divulgado esse percentual. O vice-procurador da época, né, Geraldo Brindeiros, e os maiores juristas do país ficaram indignados com uma antecipação, anteciparam, né, o plebiscito. Exato. E alguns outros, eu vou citar alguns nomes dos grandes chamados caciques da República, né, também contribuíram para isso, né, para denigrir a imagem da monarquia, entre eles o Roberto Magalhães, o Oreste Quercia, Humberto Lucena, Ibsen Pinheiro, o Genebaldo Correia, João Alves, Marco Maciel, que foi vice-presidente. Eles trabalharam para denigrir, né, essa imagem da monarquia. Exato. E todos eles são ligados às elites, né? Eu queria perguntar ao Dom Antônio, essas elites que derrubaram Pedro II são as mesmas que anteciparam o plebiscito, ou representado pelos seus descendentes ou simpatizantes? Porque a mim me parece que eles ainda estão aí. Perfeito. Todos eles não queriam aceitar um cargo na República. O imperador que dizia, por favor, aceitem, porque você tem que primeiro servir o país antes de servir o monarca. Né? Então, as verdadeiras elites não fizeram o golpe. E, inclusive, as verdadeiras elites não são essas que também fizeram esse golpe do plebiscito. A verdadeira elite, quem que é? É o melhor em cada setor. É isso que nós queremos. Uma vez me perguntaram, numa palestra, né, mas a monarquia não vai defender das elites, não defende as elites? Eu chamei o senhor que me perguntou, eu disse, eu só queria fazer algumas perguntas ao senhor. O senhor é pai de família? Sou. A monarquia não é elitista, como eles perguntaram, né? O senhor é pai de família? Sou. O senhor tem filhos, né? Tem. Eles estão estudando. Não, tem um que está fazendo medicina. Meu mais velho. Bom, vamos pegar o seu mais velho. O senhor não gostaria que seu filho mais velho fosse um grande médico? Gostaria. O senhor não gostaria que ele fosse o melhor? Ou dos melhores? Gostaria. Então o senhor é elitista. E essa elite que a monarquia quer. É a verdadeira elite. Né? Então, essa elite que derrubou o plebiscito, ou as elites que derrubaram o plebiscito, não são as verdadeiras elites. Ou que derrubaram a monarquia, ou que deram um golpe no plebiscito. Não são as verdadeiras. São elites, entre aspas, que foram criadas na República. Essas elites foram criadas... Exatamente, a partir da República. As elites atuais, né? Sim. Que puseram... Enfim. Existe em Alagoas um museu de Floriano Peixoto, tendo como herói, que consolidou a República. Verdade. A história fica meio distorcida, porque é muito perto, né, ali a monarquia e a história de Floriano. Eu não sei... Não quer dizer que não existem as verdadeiras elites. Existem as verdadeiras elites. Existem verdadeiras. Gente muito boa. Em todos os setores. Em todos os setores da sociedade. Né? Existe gente muito séria. Inclusive no empresariado, porque considero que tem os vários nouveau riches, como a gente chama, então. Mas tem muita gente que faz muito bem para o país também. Agora são pessoas que não aparecem. Que não conseguem... Né? Eu quero saber onde que elas estão e como acioná-las, porque se essas pessoas fazem parte da elite e tem esse pensamento monárquico, que o senhor brilhantemente está esclarecendo para a população, é preciso... Algumas talvez não tenham o pensamento monárquico, então tem pessoas republicanas sérias e honestas também. Né? É isso que eu queria ouvir. Existem, claro que existem. Mas não é por isso que eu acho que o sistema republicano é tão bom quanto o monárquico. Não é. Não, por si próprio, né? Entendo. Mas existem pessoas sérias republicanas também, isso não há dúvida. Agora, a maioria dominante, enfim, eu não quero falar muito, mas... Sofreu vontade. Preciso falar, né? Às vezes todo dia, né? Está vindo todo dia. Que domina realmente esse país. Exatamente. Acho que é golpe em cima de golpe. Exatamente. É impressionante. É golpe. Isso aí que foi falado do plebiscito foi um tremendo de um golpe. Exatamente. Calaram a boca dos monarquistas. Golpes são todos os dias. Quando se vê a questão do mensalão, quando se vê a questão enfim, dos vários escândalos que aconteceram ultimamente, e apaga-se, reelege-se a mesma pessoa, e o Conselho de Ética pede a cassação para o plenário, como é que se inocenta, né? Enfim, perdoa, né? Enfim, eles são entre eles mesmo, exatamente, né? Absolve, né? Então, houve 2 ou 3 que foram, para dizer que pegaram alguns,
Mas a maioria não, a maioria escapou. Com o Conselho de Ética tendo pedido a cassação. Né? É impressionante. Então, qual foi o recado? Nós vamos continuar e que se dane o povo. Desculpe, estou sendo grosseiro, né? Tudo acaba em pizza. Exatamente, exatamente. Nós vamos continuar, nós fizemos e pronto.